Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do InDesign Black. Vamos iniciar nossa quarta aula e como eu falei na aula anterior, vamos falar sobre estilos, estilos de caractere e estilos de parágrafo. Esse recurso ele é um dos mais importantes durante um processo de diagramação. É ele que vai te dar estabilidade e velocidade, então fique ligado nessa aula porque ela vai ser show. Vamos nessa? Antes de começar, a gente precisa entender que o estilo de parágrafo, ele formata o parágrafo inteiro. Tá? A função dele é aplicar um grupo de formatações no parágrafo inteiro. O estilo de caractere, ele formata a letra, o caractere, pode ser uma palavra, uma frase. A área que você seleciona do texto, ele formata, que são quando você vê alguns livros que tem alguns parágrafos que tem algumas palavras em itálico, algumas palavras que estão em negrito. Então, essas formatações, elas são aplicadas por meio do estilo de caractere. Quando eu formato o parágrafo inteiro, eu uso o estilo de parágrafo, beleza? Então, vamos ver como é que funciona isso. Vamos lá, então. Estou com um arquivo novo aqui, tá? Eu vou vir aqui no menu, vou pegar minha ferramenta texto, vou abrir uma página inteira aqui pra gente e vou pedir para colocar aquele texto fictício novamente. Vou vir em tipo, preencher com texto de espaço reservado. Maravilha. Eu vou selecionar esse texto aqui todo, tá? Eu vou vir aqui na minha barra de propriedades de parágrafo e vou aumentar aqui um pouco o espaçamento entre os parágrafos. Pronto, tá aqui. Só para a gente ver a separação de um parágrafo para o outro. Vou dar um zoom aqui para a gente. Agora vamos lá. A minha aba de estilos, tá? Eu encontro ela aqui na minha lateral. Se você não achar ela aqui, aqui eu tenho estilos de parágrafo e estilos de caractere. Se você não achar, você pode vir aqui no menu Janela, tá bom? Estilos, e aqui você encontra os estilos todos. Estilos de caractere, estilos de parágrafo. E aqui nós temos estilos de célula, objeto e tabela, que são assuntos que nós vamos ver mais na frente, tá? Vamos se preocupar com o que a gente precisa agora, que é estilo de parágrafo e estilo de caractere. Vamos lá. Aqui na minha aba de estilos de parágrafo, ela está vazia, não tem nada. Para você criar um estilo, você pode criar de duas formas. Você pode pedir um novo estilo e dentro dele colocar a formatação que você quer, tipo de fonte, tamanho, cor, espaçamento entre os parágrafos. Se você vai querer que esse parágrafo ele seja parecido ou não, né? Se ele fenize ou não. Então você pode ir colocando essas informações dentro do estilo e ele vai catalogando e vai salvando. A outra opção é você formatar manualmente o parágrafo da forma que você quiser e aí depois você pede para o InDesign e fala assim, ó, cria para mim o estilo com essa formatação que eu criei, que é a mesma coisa. O legal é que aqui, formatando direto no parágrafo, você vai vendo o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou só ocultar aqui essa aba de estilos, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar esse parágrafo, aí vamos lá, vou vir aqui na minha aba de propriedades de texto, vou colocar aqui a fonte Myriad, vou botar aqui Myriad Pro, vou colocar aqui regular, beleza? Vou colocar tamanho 11, aí espaçamento entre linhas vou colocar 15, o espaçamento entre parágrafos, vou vir aqui na minha aba de parágrafos, já está 4, vou deixar 5, beleza? Eu quero que meu texto fique justificado e eu vou querer que a cor dele seja um preto 80%, beleza? Certinho. E aí eu quero hifenizar ele, tá? Já está hifenizando aqui, ó. Deixa a marcação de hifenizado. Pronto. Ah, outra coisa também. Aqui na minha aba de texto, o idioma está Reino Unido, eu vou colocar aqui português, novo acordo ortográfico. Pronto. Tá aqui, ó. Então esse aqui, o que eu fiz aqui? Eu formatei o meu parágrafo. Aí agora, como ele está do jeito que eu quero, aí eu vou pedir para o InDesign criar meu estilo de parágrafo. O que eu vou fazer? Vou deixar meu cursor nesse parágrafo. Você não precisa selecionar o parágrafo inteiro. Pode deixar o cursor piscando. Por quê? Porque eu estou formatando já o meu, porque eu vou criar um estilo de parágrafo. Então, onde o cursor estiver, ele vai respeitar toda essa formatação aqui. Então, vou vir aqui na minha aba de estilos de parágrafo.
ele está marcando aqui o básico com um sinal de mais, ou seja, ele era o básico e tem mais coisas que eu fiz, que foi tudo isso que eu coloquei. O tamanho, o tipo de fonte, a cor, justificado. Aí o que eu faço? InDesign, cria um estilo para mim de acordo com a formatação que está nesse parágrafo, porque meu cursor está aqui. Eu venho aqui e peço um maisinho. Pronto, que é o estilo de parágrafo 1. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um duplo clique nele, beleza? Primeira coisa que eu faço aqui nessa janela de estilo, eu vou colocar um nome para ele. Eu vou botar aqui como texto corrido, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Aqui no geral, ele mostra dizendo tudo que está aqui, ó. Ele mostra dizendo quem é meu estilo, se ele está baseado. Ah, você se baseou em alguma coisa para poder fazer esse estilo? Não, não me baseei em nada, né? Ele deixa essa função aqui, ó, sem estilo de parágrafo. Por quê? Porque não tinha estilo nenhum para ele se basear, então fica como sem, que não precisa mexer em nada, tá? Aqui embaixo ele vai dizendo, ó, tudo aqui é um resumo do que eu fiz, ó. Myriad Pro, tamanho 11, entrelinha 15, justificado, tá vendo? Idioma português no acordo, espaçamento posterior 5 e o tom preto 80%. Então aqui está dizendo a formatação que eu usei nesse estilo, tá? Aqui nesse menu lateral são as funções que você pode configurar o seu texto para que esse estilo aplique toda vez que acontecer no texto que você for aplicar o estilo de parágrafo. Então aqui, por exemplo, ó, formatos básicos. Aqui está dizendo tudo que eu já fiz. Ó. Coloquei a miríade regular, tamanho 11, 15, tá vendo? Ó? Então aqui são as formatações básicas que eu deixei padrão, que é o mesmo que está aqui, ó. Tá bom? A barra de propriedades. Essas funções que estão vindo aqui para baixo, a gente vai estar vendo à medida que a gente for trabalhando. Não vamos mexer nisso aqui agora para vocês não se perderem. Mas, por exemplo, aqui no formatos avançados, ó, novo acordo ortográfico, que é o que a gente colocou. Recuos e espaçamentos. Lembra que eu coloquei espaçamento posterior? 5, está aqui marcado. Então aqui tem mais opções de formatação, de configuração para o seu estilo, que também estão aqui, na parte de parágrafo. Tá bom? E assim vem vindo várias coisas que a gente, à medida que a gente for avançando, a gente vai vendo para vocês não se confundirem. Por exemplo, cor do caractere. Ó, preto, 80%. A parte de que a gente mexeu, né? Hifenização, tá vendo? Eu deixei hifenizando. Por enquanto, vamos ficar só aqui, ok? Feito isso, eu dou ok. Tá aqui, ó. Eu tenho o meu estilo criado, texto corrido. Aí, para que eu vou ter esse estilo? Para que quando você for formatar os demais parágrafos, você não faça manualmente a mesma coisa. Selecione, coloque aqui, ou use conta-gotas, ou então fique colocando manualmente as formatações todas que nós fizemos. Então, o que eu faço? Eu deixo meu cursor neste parágrafo, venho aqui, ó, e clico em texto corrido. Cliquei, formatou. Selecionei aqui, ó, 3 parágrafos. Eu não preciso selecionar o parágrafo todo. Por quê? Porque o estilo é de parágrafo. Aonde o cursor tiver, ele formata o parágrafo inteiro. Então, ó, selecionei 3 parágrafos. Clique em texto corrido. Pegou. Beleza? Então aqui eu tenho vários parágrafos formatados rapidamente. Ó. Seleciono essa galera toda. Clico. Texto corrido. Tá vendo? Então, deixa eu dar um Ctrl 0 aqui. Olha que beleza. Ó. Seleciono essa galera toda. Texto corrido. Tá vendo? Então, rapidamente, em alguns cliques, eu formatei uma página inteira. Então, se você tem um texto de 100, 150 páginas, para você poder diagramar seu livro com estilos, é muito melhor, é muito mais rápido e muito mais seguro. Vai te dar certeza de que todo mundo está com a mesma formatação. Tranquilo até aqui? Beleza? Ah, eu quero criar um estilo de parágrafo para o meu título. Aí o que você faz? Você formata o título da forma que você quiser, depois você cria o estilo. Então vamos lá. Vou pegar minha ferramenta texto, eu vou clicar aqui nesse momento do texto, vou dar um Enter. Vou simular que isso aqui é um título, então eu vou selecionar ele. Aí eu vou botar aqui, ó, Myriad já está pronto, vou botar aqui Bold. Vou colocar aqui tamanho 20. Vou deixar aqui alinhado à esquerda. Vou aumentar mais, vou colocar aqui 24. Vou botar aqui a minha entrelinha aqui e deixar automático. Beleza? E o texto eu quero que fique azul 100%. Então tá aqui, ó, fiz o meu título, tá vendo? Tá aqui. Aí não vou querer que infinize, vou vir aqui na minha barra de propriedades de parágrafo e eu não quero que infinize. Pronto, geralmente título não infiniza. Então tá aqui, ó, formatei.
do jeito que eu queria. Aí o que eu faço? Vou vir aqui no estilo de parágrafo. Ele, por enquanto, está aplicado de texto, só que com mais informações que eu coloquei de forma aqui personalizada. Então ele fala, qual estilo está aqui? Cara, você aplicou o texto, só que tem mais coisas. E essas mais coisas foi o que a gente fez aqui agora. Aí o que eu faço? Do jeito que está aqui, eu falo, em design, cria um estilo para mim com essa formatação. Eu venho aqui e clico no maisinho. Pronto. Vou dar um duplo clique nesse camarada e vou botar como título 01, por exemplo. E vou dar OK direto. Pronto, criei um título. Beleza? Então se eu pegar esse camarada aqui e selecionar, ó, tem um, aplicou. Se eu pegar esse camarada aqui, ó, tem um, aplicou, tá vendo? Então é para isso que serve o estilo de parágrafo. Então você vai criar os seus títulos, subtítulos. Por quê? Porque ele pega todo o trecho, todo o parágrafo. Isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um parágrafo. Beleza? Ah, eu quero criar um subtítulo. Eu posso aproveitar aqui a formatação, ó. Seleciono essa galera toda. Venho aqui na parte de texto, ó. Vou colocar aqui 18. A entrelinha eu vou deixar já tá automático. Vou diminuir um pouquinho para ficar mais legal. Beleza? Não, vou deixar ele preto. 80. Beleza? Tá aqui. E é isso. Esse aqui é meu subtítulo. Tá vendo? Dá um enter aqui. Tirar esse enter aqui que tá sobrando. Pronto. Tá aqui meu título, ó. Meu subtítulo. O que eu faço? Deixo o cursor piscando, venho estilo de parágrafo e maisinho. Aí venho nele, duplo clique e ponho como título 02. Ou então você pode estar com subtítulo, ou T2, T1, T2, T3, dou enter. Pronto. Tá vendo? Então eu tenho T1, tenho texto corrido e tenho T2. Se eu vir aqui agora, ó, pegar esse camarada aqui, pegar esse aqui, ó, T2. Tá vendo? Então, é para isso que serve o estilo de parágrafo. Tranquilo, galera? Beleza? Então é isso. Ah, mas e o estilo de caractere? Como é que funciona? O estilo de caractere é o seguinte. Vamos supor aqui, ó, que nesse parágrafo aqui existe uma palavra que tem que ser em itálico. Essa aqui, por exemplo. Ó. Vou selecionar ela. Vou vir aqui, ó, escolha a formatação itálico. Tá aqui, itálico. Beleza? Aqui eu fiz a formatação manual. Vou pegar outra palavra aqui, ó, vou botar aqui negrito. Vou botar um bold aqui. Pronto. Então aqui eu tenho uma palavra em bold e uma palavra itálico. O que acontece? Se eu vier aqui no meu estilo de parágrafo e reaplicar novamente, o que vai acontecer? Ele vai zerar as formatações a mais e vai voltar na formatação original. Então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui, ó, deixar o cursor piscando, ele fala, está aplicado texto corrido e tem mais alguma coisa, que foi o itálico. Aqui é a mesma coisa. Se eu selecionar aqui a galera toda, ó, ele vai botar um mais. Então, o que eu faço? Se eu clicar aqui no texto corrido, ó, se eu der só um clique, ele não acontece nada, porque ele já aplicou. Agora, para eu poder aplicar forçado, para falar assim, não, reaplica e zera tudo que está aparecendo, eu seguro o Alt e clico nele. Aí o que ele faz? Ó, ele reaplica forçado o estilo e tira todas as impurezas, que era aquele itálico e aquele bold. Quando essas minhas formatações, vou dar um Ctrl Z, quando essas minhas formatações personalizadas, elas vêm do estilo de caractere, ela prevalece. Então, ou seja, o estilo de caractere, ele sobressai sobre a formatação do estilo de parágrafo. Só que eu preciso me resguardar de que os meus itálicos, os meus negritos, os sobrescritos, né? Os subscritos, tipo a fórmula CO2, que é o 2 embaixo, todos eles sejam mapeados e aplicados com estilo de caractere. Uma vez feito isso, o estilo de parágrafo ele não consegue romper essa barreira, tá bom? E aí, quando um cliente manda um texto de 100 páginas, onde em vários parágrafos tem itálico, bold, e quando você aplica o estilo de parágrafo e sai perdendo tudo, é porque você não mapeou esses itálicos e bolds e criou o estilo de caractere para eles. Vamos fazer isso agora. Para eu poder criar um estilo de caractere, é muito simples. Eu vou tirar a seleção da minha caixa de texto, tirar um pouco de zoom. Vou vir aqui na minha aba de estilo de caractere, que está limpinha. E aí eu vou criar um estilo. Esse camaradinho aqui, ó, eu vou selecionar essa palavra. Tá aqui, ó, Myriad Bold.
beleza? Porque eu vou pegar só a característica da fonte. Então, eu selecionei ela, vim aqui no estilo de caractere, a mesma coisa, ó, clico no maisinho, ele criou um estilo de caractere. Dou um duplo clique, mesmo processo. Vou colocar o nome para ele, vou colocar como bold o nome dele. Quando eu venho aqui em formatos básicos, ó, tá vendo? Ele capturou só a característica, bold, e dou OK. Top. Esse cara, a mesma coisa, ó, se eu vier aqui, der um maisinho, duplo clique, botar aqui itálico, vem aqui, ó, pegou o itálico, beleza? E dou OK. Então, o que acontece? Quando eu pegar agora e precisar de aplicar um itálico ou um bold em outra situação, eu não preciso mais vir aqui. Eu posso, por exemplo, ó, selecionar essa palavra e clicar em itálico. Essa palavra, bold, já aplica para mim. Beleza? Agora, como que eu vou me certificar de que o estilo de caractere realmente ele sobressai sobre o parágrafo? Testando. Eu vou pedir uma nova página aqui para a gente. Vou vir aqui na aba de páginas. Peço uma nova página. Vou pedir uma caixa de texto nova. Olha que beleza, ó. E vou pedir um texto fictício novamente para a gente, ó. Pronto, tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, antes de aplicar o estilo de parágrafo, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar algumas palavras e vou aplicar estilo nelas. Ó. Esse camarada aqui, ó. Vou vir aqui, essa palavra, vou vir aqui no estilo de caractere, ó. Bold nela, ó. Itálico. Bold. Itálico. Bold. Ó. Bold. Itálico, beleza? Tá aqui, ó. Apliquei em várias delas. Aí o que eu vou fazer agora? Vou selecionar todo esse intervalo de páginas, de parágrafo, perdão, e vou lá no meu estilo de parágrafo, ó, e vou aplicar texto corrido. Olha que beleza. Agora vamos lá. Olha aqui, ó. Os bolds continuaram. Tá vendo? Os itálicos continuaram. Por quê? Porque eu tenho antes aplicado o meu estilo de caractere. Quando o meu estilo de caractere está aplicado, o de parágrafo não tira. Beleza? O de parágrafo não tira. Então, ou seja, coloca na cabeça. O estilo de parágrafo ele vai sempre respeitar o de caractere. O de caractere ele vai sempre ser mais forte que o de parágrafo. Beleza? Só há um jeito de você eliminar isso. De fazer com que o de parágrafo vença o de caractere. É você selecionando aqui ó, o parágrafo, né? Ou então deixando o cursor piscando nele. Você vem aqui no de parágrafo, vem em cima do estilo que você precisa, ó, botão direito, e aí ele vem aqui, ó, aplicar o texto corrido e limpar os de caractere. Essa é a única forma que você tem de aplicar um estilo de parágrafo e pedir para que ele tire todos os de caracteres naquele parágrafo. Aí ele tira. Ó. Pronto, limpou tudo. Fora isso, ele não tem como. Se você até pegar aqui ó, e segurar com o Alt e clicar no texto corrido, ele aplica, mas não tira nem o bold e nem o itálico. Ó. Tá todo mundo aqui, ó. Itálico, negrito. Beleza, galera? Então, esse é o conceito dos estilos de caractere e dos estilos de parágrafo, tá bom? A função do estilo de parágrafo é formatar o parágrafo todo e a função do estilo de caractere é formatar o caractere, a letra, a área selecionada. Pode ser um trecho maior, uma frase, pode ser o parágrafo inteiro, mas tem que estar selecionado antes de aplicar. Tranquilo? Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Essa aula ela é o conceito de estilos para que vocês entendam que para que o que vocês trouxerem do Word para cá, vocês vão ter que começar a trabalhar sempre aqui por meio dessas duas abas de estilos para vocês limparem o texto, tirar as impurezas que estão do Word e manter esses itálicos e bolds e depois fazer o mapeamento. Nós vamos fazer uma aula só de limpeza de texto. É uma aula que vai separar os meninos dos homens. Tá? Essa é a aula mais importante da diagramação, porque ela vai assegurar que você, ao trazer um texto do Word e começar a diagramar, você antes vai fazer uma limpeza, tirar as impurezas que vêm do Word e
mapear esses estilos de caracteres todos, os itálicos, os negritos, os sobrescritos, para que nada se perca na hora que você for diagramar, que é o que? Aplicar os estilos de parágrafo. Beleza? Diagramação nada mais é do que aplicar os estilos de parágrafo no texto. Tá bom? Que são os estilos de título, subtítulo, texto corrido, texto recuado. Toda situação diferente que tem no texto, você cria um estilo de parágrafo. Os de caractere são só para essas coisinhas, de itálico, negrito. Por exemplo, ó, sobrescrito. Né? Eu tenho aqui, ó, nota de rodapé, né? Vamos simular aqui uma nota de rodapé. Eu seleciono esse textinho aqui e aplico aqui, ó. Pronto. Se eu aplicar aqui o estilo de texto corrido, ó, apertando Alt, ó, forçando, ele perde, né? Alguém deve ter diagramado o livro e as notas de rodapé estão lá marcadas na base da página e aí esses números todos ficam gigantes assim. Aí o cliente fala, pô, mas aí minhas notas de rodapé, os números ficaram todos normais em vez de estar sobrescrito. Por quê? Porque a gente não mapeou e não aplicou os estilos de caractere. Certo? Então aqui no caso, ó, eu posso direto criar um estilo dele, eu não preciso nem selecionar. Ó. Eu clico fora, vou vir aqui, ó, estilo de caractere, peço um novo, dou um duplo clique, boto aqui, ó, vou botar só o nome de sobrescrito. Vou vir aqui em formatos básicos e aqui na minha posição eu venho, ó, sobrescrito, dou OK. Então se eu pegar aqui agora, por exemplo, esse camarada, selecionar ele e aplicar um sobre, ele está mapeado e quando eu agora aplicar no estilo de parágrafo segurando o Alt, ó, ele não sai. Tá vendo? Vou pegar aqui, ó, esse Ozinho aqui, botar aqui vamos supor que isso aqui fosse uma nota de rodapé, uma segunda. Ó, eu seleciono ela, 2, vem aqui, ó, estilo de caractere, sobrescrito. Beleza? Então toda situação diferente no texto, em palavras, itálico, negrito, sobrescrito, subscrito, tudo isso precisa ser registrado aqui nos estilos de caractere. Beleza, galera? Então, por exemplo, vamos simular aqui que você precisa criar um estilo de caractere sublinhado, né? Que vai acontecer, que já vem no Word em algumas situações, então você vai ter que aplicar. Ó, vou selecionar um pedaço desse texto aqui, vem aqui, ó, coloco um sublinhado. Aí o que eu faço? Vem aqui e crio estilo de caractere para ele. Estilo de caractere, vou botar aqui sublinhado. Confio aqui se não pegou nenhuma formatação certinho, ó. Aqui não está marcando nada, tá ok. Aí eu tenho aqui, ó, opções de sublinhado. Ó, já está marcado aqui, ó, ativado o sublinhado, ou seja, ele mantém sublinhado. Aqui não está marcado nada por quê? Porque ele está respeitando as formatações do parágrafo. Por quê? O que eu preciso é só da característica da formatação daquele trecho, daquela palavra, daquela letra, daquela frase. Então é só o que? O sublinhado está ativado, ok. Não mexe mais nada. Pronto. Então se eu selecionar uma outra palavra aqui e apertar sublinhado, ele sublinha. Se eu pegar aqui do título, ó, e aplicar aqui sublinhado, ele sublinha, porque ele mantém as características da formatação do parágrafo. Beleza? Se eu colocar qualquer condição a mais no estilo de caractere, cor, tamanho, ele vai aplicar sobressaindo. Beleza? Agora olha só que legal. Eu estou aqui no meu estilo de parágrafo aqui que eu apliquei no texto, tá vendo? Aí o cliente fala assim, eu não gostei dessa cor no estilo de texto corrido, eu queria que fosse preto 100%. Aí ao invés de você pegar manualmente, selecionar texto, pedaço por pedaço do texto e aplicar o preto 100%, vem aqui, ó, selecionar e botar aqui 100%, tá vendo? O que você faz? Eu dou um Ctrl Z, você vai só direto no estilo de parágrafo, você já mapeou, eu venho aqui no estilo de parágrafo, dou um duplo clique, não deixo nada selecionado, tá? Vem só no estilo direto. Duplo clique no texto corrido, venho aqui em cor do caractere, tá preto 80, eu venho aqui, ó, coloco 100% e dou OK. Pronto, ó, todo o meu texto está 100%. Beleza? Olha que maravilha. Eu queria meu texto do texto corrido. Eu queria que meus títulos não fossem azul, queria que eles fossem verde. Beleza. Vem aqui no T1, 2 cliques, cor do texto, vem aqui e boto o verdinho. Verde, OK. Pronto, todos os títulos vão estar verdinho. Essa é a vantagem e a segurança de você ter o estilo de parágrafo criado no seu documento, beleza? Eu não gostei dessa fonte do título, eu queria trocar. Ok, ao invés de você trocar um por um, você vem no título. Tem um, formatos básicos, aqui Mirate Pro. Vou escolher outra. Beleza, deixa eu pegar aqui
Gotham. Pronto, Gotham Bold. Aqui, ó. Vou dar OK. Pronto, troquei pela Gotham. Selecionei aqui, ó, Gotham Bold. Beleza? Tranquilo? A mesma coisa acontece para o estilo de caractere. Eu queria que meu estilo de caractere, eu queria que a cor do sublinhado aqui fosse verde. Tem como fazer? Tem. Vou lá no estilo de caractere, sublinhado. Aqui, ó. Opções de sublinhado. Aí tem aqui, ó, cor. Eu venho aqui e coloco verde. Aí se você quiser, você pode visualizar. Pronto. Tá todo mundo verdinho. Eu queria que o fio fosse um pouco mais fino. Espessura. Vou botar aqui um ponto mais grossinho. Vou botar aqui 0,2. Pronto, tá bem fininho. Tá vendo? Então você pode formatar. Agora, formatou aqui, ele leva para todos. Beleza? Galera, tranquilo. Basicamente, deu para entender o que é estilo de parágrafo e o que é estilo de caractere, certo? O mais importante é vocês entenderem o conceito. Um formata parágrafo, o outro formata o caractere. Outra situação também que é legal, por exemplo, tem textos na diagramação que tem um texto corrido e tem alguns textos que são recuados, né? Por exemplo, vamos simular que esse texto aqui esse parágrafo seja um parágrafo de texto recuado, né? Então o que você vai fazer? Você vai aproveitar já a formatação de parágrafo. Vou pegar a ferramenta texto. Geralmente, né, pelas algumas normas de alguns órgãos, né, na BNT, sempre é um corpo menor e um pouquinho alinhado o espaçamento aqui à esquerda. O que eu faço? Eu seleciono esse parágrafo, venho aqui na minha aba de propriedades na minha barra de propriedades de parágrafo e peço para recuar aqui, ó. Geralmente fica mais ou menos com 40. E a fonte é um ponto menor. 10, vou botar aqui 14. Pronto. Por exemplo, essa é a formatação. Você não precisa manualmente, sempre que aparecer, formatar esse parágrafo. Você vai criar um estilo para ele. Então, toda situação que acontecer diferente de parágrafo, você cria um estilo. Beleza? Aqui nesse caso, eu aproveitei já a formatação do estilo de texto corrido, fiz as minhas personalizações, vou vir aqui em estilo de parágrafo. Tá aqui, ó, texto corrido com mais. O que eu faço? Peço um maisinho, apareceu aqui, ó. Eu venho aqui e coloco texto recuado. Ou só recuado, o nome você escolhe e dá OK. Pronto. Tá aqui, ó, tá feito. Então, toda vez que aparecer um texto recuado na sua diagramação, porque quando você trouxer o texto do Word para cá, essas características de formatação elas vão permanecer. O texto recuado, título, subtítulo. Então, na hora que você for diagramar, você não vai diagramar às cegas. Você vai pegar a estrutura do Word e vai só aplicar os estilos que são as formatações do seu projeto gráfico, o design do seu projeto gráfico. Esse aqui é um texto recuado. Aqui, ó. Texto recuado. Esse aqui também era um recuado. Texto recuado, tá vendo? Então você vai aplicando. Sempre que surgir uma situação nova, você vai criando estilos para poder você ir catalogando. E aí, durante a diagramação, a construção desses estilos vai acabar e depois é só repetição de aplicação. Tá bom? É isso, meus amigos. Fechamos a nossa quarta aula. Foi uma aula muito top, uma aula muito importante. Eu espero de verdade que você tenha aprendido essa aula. Se você não aprendeu, eu sugiro que você reveja ela mais uma, duas, três, até você aprender, porque essa aula ela é muito chave para você diagramar com velocidade. Beleza? Então, eu espero que você tenha realmente gostado. Curte, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva para que você fique sabendo das próximas aulas. E não perca a quinta aula. A quinta aula nós vamos falar sobre importação de texto e tabelas, tá ok? Então é isso, Deus abençoe sua vida e até a próxima.